Gente, vocês acreditam que teve uma vez que eu ficava com um cara do Tinder, que eu conhecia no Tinder, né? E aí a gente se deu muito bem, tinha uma conexão assim de amizade, e parecia que a gente tinha questões de caráter, valores muito similares. E aí era óbvio que ele tava gostando bastante de mim e eu também tava gostando dele. Só que aí teve uma vez que a gente foi em Penedo e ele foi muito estúpido, assim, comigo em alguma coisa, assim, tipo, muito criança, assim, e infantil, né, em atitudes, pra me fazer mal, me fazer me sentir mal, né? E aí eu me fingi de burra, né, porque eu tava em Penedo e depois eu terminei o relacionamento, né? E aí eu tava com uma viagem marcada pra Nova York, eu ia me mudar, fiquei mais de um ano lá, quase dois. E eu tinha encerrado o relacionamento com ele, né? Mas ele sabia o dia da viagem, o horário e tal. Aí ele apareceu de terno, gravata, todo bonitinho, que ele era gato, cara, era gato. Apareceu todo bonitinho no aeroporto. Tava eu e minha mãe lá. E aí me pediu em casamento com um anel de coco que queria que eu não fosse. Ou seja, a proposta dele foi nada. Ele não fez nenhuma proposta. A proposta dele foi: casa comigo e não vai. Fica aqui comigo. Sendo que o cara, ele não estava bem estruturado financeiramente. Ele queria ir pra Dublin, pra mudar pra lá. Queria que eu fosse com ele, só que ele ia pra lá pra ser garçom. Ele não tinha nenhum planejamento de vida. O planejamento de vida era isso, se aventurar. E queria que eu não tivesse minhas experiências. E queria que eu jogasse fora os meus investimentos, porque foi um grande investimento. Eu que paguei, nem foi minha família que pagou, eu que paguei. Porque se eu fosse depender da minha família de pagar, eu não ia fazer isso, porque tinha, tipo, outro país, assim, me mudar e tal, não tava nos planos da minha família, sabe? Então, eu que tive que ser a pessoa que pesquisa, que estuda, que paga, que trabalha e que paga essa parada, esse sonho. E aí, eu felizona por essa oportunidade de trabalhar lá. Ele, não vai não pra ficar comigo. Aí você vai pra Dublin comigo, a gente pode trabalhar lá junto. Olha isso. Se eu fosse uma mulher sem sonhos, sem força, sem objetivos, com vários vazios internos, e eu tinha alguns vazios, mas não a ponto de deixar um homem em primeiro lugar dessa forma, principalmente um homem sem visão. Nenhuma mulher que foi amada pela sua família, que se ama, que tem uma visão de futuro, que tem sonhos, que tem objetivos, vai deixar o homem em primeiro lugar. Dessa forma, um homem sem visão, sem capacidade, sem nada. É muito louco. Porque tem isso, né, dos homens, deles quererem, se gosta muito da mulher, ele quer ela pra si, né? Você é minha. Só que, pô, eu vou ser só sua e você não quer que eu me cuide. Cuide de mim, tá? Que eu trabalho, faço as minhas coisas, tá? Mas você pode fazer isso? Ou você tá esperando que a minha família fique me bancando pra você poder ficar comigo e eu não poder me bancar? Ou você não nem quer que minha família esteja envolvida, porque senão você sabe que tem, né, que prestar alguma satisfação, não, você me quer só pra você, mas você não pode me manter, mas você não pode me bancar, mas você não pode cuidar de mim, você quer que eu seja a sua mulherzinha, aí tá, vou ficar com você, abrir mão dos meus sonhos, objetivos, da minha liberdade pra ficar com você, e você não pode cuidar de mim do jeito que a minha família cuida de mim,
nem do jeito que eu cuido de mim. Porque esse cara, ele nunca tinha feito esse tipo de viagem que eu fiz. E ele queria que eu abrisse mão do que eu podia fazer por mim pra eu ficar com ele. Aí eu ia ter que baixar meu nível em vários níveis pra ficar com ele. Mulher que topa isso é mulher que acha que o casamento é o grande presente, o grande prêmio, o grande troféu para a vida da mulher. E isso não é uma verdade. Casamento é uma parada muito maneira, muito bonita, mas o homem não é o prêmio que tentam fazer a gente acreditar que é. O casamento é muito benéfico para o homem. Geralmente as mulheres são mais espiritualmente conectadas. Dessa forma, muitos favores espirituais são concedidos às mulheres muito mais do que aos homens. Quando um homem se envolve com a mulher, ele suga a energia. Naturalmente isso acontece. Ele suga a energia da mulher. A mulher se gosta do homem, quer que o homem seja bem-sucedido, que o homem seja feliz, que ele conquiste coisas e tal. Então ela reza por ele, ela ajuda ele, ela serve ele, limpa e faz e acontece tudo para o homem poder focar em energia, em trabalhar, em fazer dinheiro e tal. Mas como você fica fazendo para o homem não não todos, mas muitos. Ele não olha pra você e fala, cara, que mulher maneira que eu tenho aqui comigo, cara. Pô, vou valorizar ela, vou fazer isso pra ela, ela merece. São poucos, tá? Existe homem assim. Mas você tem que observar bastante pra você saber se esse é o tipo de homem que você tá lidando. Geralmente, os homens, eles acham que eles é que são os foda. Ah, porque eu sou foda e por isso que essa mulher tá fazendo isso pra mim. Por isso que essa mulher abriu mão dos sonhos dela, porque ela viu o prêmio que eu era. Cara, se eu tivesse feito isso teria sido um grande arrependimento. Porque eu tive experiências, assim, muito grandiosas. Porque eu me escolhi. E era um namoro, sabe? Um namoro. E o cara ainda teve uma atitude muito feia, sabe? Se outras características tivessem sido mostradas e tal. Mesmo assim, ele querendo que eu abrisse mão dos meus sonhos pra estar com ele, cara. Sendo que ele não podia prover pra mim as mesmas experiências que eu tinha ou sozinha ou com a minha família. Não tem lógica. E nós mulheres, nós temos que ser racionais também. Tem que sentir com o coração e tal. Seguir nosso coração, sim. Mas tem que ter razão, porque a gente vive num mundo material. Homem gosta de mulher bem cuidada, mulher que se valoriza, mulher que se nutre. E aí, se você ficar só dando pra ele que vai se sentir o especial. E você vai estar sendo usada para construir ele, para ele ficar melhor, se sentir mais especial, atrair melhores oportunidades, melhores trabalhos e outras mulheres. E aí o que ele vai fazer? Ele se sentindo foda, vai olhar pra você e vai falar, poxa, ela era assim tão maneira, né? Agora ela não tá mais tão bonita como ela era, ela não tá mais tão cuidada como ela tava. E ele não pensa, isso é porque eu sou um bosta e eu não cuido dela. Antes ela tinha a família que cuidava dela. Antes ela se nutria, se cuidava e se colocava em primeiro lugar. Por isso que ela era tão bonita, tão cuidada e a energia tão maneira. E agora eu não faço isso, então ela não tá da mesma forma. Então a culpa é minha, na verdade. Eu que sou um bosta tentando olhar do lado de fora, quando na verdade eu teria que estar nutrindo quem tá comigo, dando apoio. Homem não pensa assim. Mulheres, abre o olho, hein?